Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa quarta-feira. Hoje é dia 7 de junho de 2023, a gente chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro nessa véspera de feriado, onde o mercado segue nesse otimismo, né? Depois de subir 4 dias consecutivos, o mercado começou otimista, pelo menos na manhã dessa quarta-feira. Tá certo, tá perdendo um pouquinho de toda aquela vontade, aquele ímpeto. Nesse momento sobe 0,17% depois de chegar a subir ali, chegar a tocar e passar os 115 mil pontos. Agora, no meio da tarde, né, no comecinho da tarde, para falar a verdade, os investidores começaram um movimento um pouco menos otimista, tirando um pouquinho do pé. Talvez seja o feriado, talvez seja essa movimentação um pouquinho mais tranquila que a gente vê antes de um feriado. E aí a Bolsa começou a perder um pouco de todo esse ímpeto. Mesmo assim, continuamos com uma alta de 0,20%, muito também, né, do que a gente viu baseado nos dados do IPCA que saíram mais cedo, mais um dado de inflação mostrando desaceleração. Um IPCA ali que era esperado já uma desaceleração, mas veio uma desaceleração até bastante importante. Esses dados do IPCA subiu 0,23%, a expectativa era 0,33%. E aí, essa inflação acumulada nos últimos 12 meses desacelerando para menos de 4%, 3,94%. Analistas, economistas de olho no núcleo da inflação, de olho também na inflação de serviços, justamente para interpretar os próximos passos da política monetária, os próximos passos que serão tomados pelo Banco Central nos próximos dias 20 e 21 de junho. Daqui 2 semanas teremos a decisão do Copom aqui no Brasil. E aí, esses dados de inflação somados aos últimos dados de inflação que a gente tem visto também, o IPCA 15, o IGPDI, outros dados mais desacelerados, cria esse ambiente um pouco mais otimista também para a Bolsa. E, claro, a gente vê também um impacto no leilão do Tesouro, que o Alexandre Cabral vai falar daqui a pouquinho sobre um leilão, diga-se de passagem, extraordinário, já que amanhã é feriado, né? Tem toda a terça e toda a quinta. Amanhã não vai ter leilão porque vai estar tudo fechado, não vai ter negociação. Então, o Tesouro Nacional fez seu leilão nessa quarta-feira. Além disso, a gente também repercute um pouco a respeito da reforma tributária que foi apresentada ontem na Câmara dos Deputados e como que essa expectativa pode movimentar os ativos por aqui, movimentar as expectativas também. Falamos também sobre várias empresas. Vamos falar de Light, vamos falar de Americanas, vamos falar de Petrobras. Enfim, o dia está bastante recheado. Muito assunto para ser debatido aqui com o nosso time, muito assunto para você ficar muito bem informado aqui no nosso BMC Market, que agora já recebe o time completo, todo mundo aquecido e entrando em campo nessa quarta-feira. Muito boa tarde, Marcos Saravalli. Boa tarde, Alexandre Cabral. Tudo em ordem? Tudo de paz, graças a Deus. Tudo de paz. Quarta-feira é dia de entrar em campo, né, Marcos Saravalli? Boa tarde. Muito boa tarde. Campo pré-feriado, né? Mengão entra em campo amanhã. No feriado. No feriado. Alguém tem que trabalhar no feriado. Boa tarde, Cabral. boa tarde. Que não seja eu. Você pega um maluco desse e ganha 1 milhão. Fazem 8 jogos do mês, 150 mil jogo. Tá bom. Tá tranquilo. 150, 800, dá 1.200. Não, vai. 1.200.000. Acho que Gabigol ganha 1.600. 200 mil jogo. Tá. Agora transforma isso que o jogo, que é 1h30 de jogo? 1h30. Quanto que ele ganha por hora? Mas aí... Por hora trabalhada. A gente tá contando treino, né? Treino não. Treino com... Treino é treino, jogo é jogo. Eu acho que foi o Messi... Se não, você já viu aquela conta que fala do Usain Bolt? Ele fala assim, eu entro na pista para correr 9 segundos, mas o que tem por trás disso? Né? O Al Hilal chegou o nome do tadinho do Messi tá desempregado, né? Coitado. Tá desempregado, Messi. Não vai pra... Ele saiu do Paris Saint-Germain e ainda não oficializou com ninguém. Então, atualmente, hoje ele é banco do Mengão.
Hoje ele é banco fácil do Gerson. Não tem espaço. Esse Gerson e a Arrascaeta ali, ele fica pensando. O Al-Hilal chegou para ele e falou o seguinte: sabe quanto ofereceu de salário por ano para ele? Salário sem contar. Pode ser direito de imagem, pode ter tem tudo. Tem tudo. 400 milhões de euros ano. Sim. Todo mês, 2,2 bilhões de reais ao ano de salário. Pô, eu ia para jogar fácil. Não, por isso aí eu nem sei. O problema é o calor da mundo árabe, né? O problema é o calor, ficar de dia em casa porque é muito quente, né? Mas dá pra pagar um um ar-condicionado aí com esse salário, né? Não precisa. A light lá é tranquilo, não toma calor. Com esse dinheiro você compra uma PCH para você, né? Você compra uma geradora de energia. Isso por ano, fora o passado e o futuro, né? Bom, passado aí o campo, vamos mudar de campo, vamos agora para o campo do IPCA. IPCA desacelerado, eu trouxe aqui os dados, provavelmente quem está nos assistindo já sabe mais ou menos como que veio essa desaceleração, né? 0,23% de alta, IPCA cheio de maio, bem abaixo, ou um pouquinho abaixo do consenso. Não, bem abaixo, né? Se era 0,33, veio bem abaixo do consenso. Então, queria saber a opinião de vocês, meus caros. Ô, Marcos Saravalli, um IPCA desacelerado é boa notícia. Boa, belíssima notícia. Até eu esperava até que a Bolsa chegou a ensaiar, né, uma reação bastante positiva ali na abertura, no começo do pregão, depois perdeu força. Que a gente vai comentar aqui mais, mas é uma belíssima notícia, vai continuar pregando revisões para baixo, tanto da inflação agora para esse ano, consequentemente para os juros. Acho que ainda não estão 100% contabilizados, isso olhando para as projeções dos economistas. Aí quando eu falo, vamos puxar um pouquinho para a equity, lembrando também que isso é muito bom para diversos setores. Então, a grande preocupação é que está havendo uma corrida de investidores procurando investimentos em ações nesse momento. Sejam fundos de pensão, fundos multimercados, pessoas físicas estão começando a comprar, procurando falar, Marco, o que está barato, o que está descontado? Talvez aquelas ações, vamos fazer vários filtros aqui, até a gente pode trazer, vamos preparar talvez alguns filtros para trazer na sexta-feira, vamos ver quem vai estar aqui na sexta-feira entre feriados, né? Mas vamos trazer aqui alguns filtros importantes, e alguns dos filtros façam um filtro, talvez aquelas ações que mais caíram, façam um filtro ali de relação valor patrimonial, procurem as ações que talvez estejam ainda com uma alavancagem financeira muito grande, né? Mas que possa ser beneficiada em relação ao cenário de redução de juros. E a gente vê várias ações já subindo bem forte, né? Mas hoje, particularmente, em termos de bolsa, chegou-se a se ensaiar uma abertura bastante forte, algumas ações até subindo bem ali no começo do pregão, depois veio perdendo fôlego. Mas com certeza a expectativa não está incorporando esses novos números. A gente vai ver várias revisões para cima. Isso quando eu estou falando aqui um pouco do olhar do equity, a gente vai deixar para o Cabral para falar um pouquinho de juros e outras projeções. Mas o olhar do equity com certeza não está incorporando. E a gente vai ver várias revisões para cima de target price de papéis, consequentemente de target price para o Ibovespa. Essa é a minha expectativa. E lembrando, a inflação também é uma parte importante aí das margens das empresas, né? Dos custos das empresas. A gente precisa entender também que grande parte das empresas estatais aqui no Brasil tem a totalidade, a maior parte dos seus custos atrelados a esses indicadores que a gente está vendo. Então é menos pressão também para a parte de custos, podendo termos, né, expansão de margens, consequentemente lucratividade. De novo, não acho que está no preço, né, essa possível expansão de lucratividade das companhias. De novo, lucratividade, estamos falando dos próximos 6, 12 meses, né, não nesse trimestre particularmente, a gente não vai ver esse efeito agora no curtíssimo prazo, nesse balanço do segundo trimestre. Né? Boa, Saravalli. O Alexandre Cabral, só a percepção aí sobre esses dados, porque principalmente a gente fica... Saem os dados e a gente já fica de olho, né? O que subiu mais? O que subiu menos? O que caiu mais? Como que está o núcleo? Como que está serviço? Né? Porque, como é que está a saúde? Como é que está a saúde? Né? Como é que está medicamento? Como é que está o combustível? Enfim, a gente fica tentando, né, Marcos Saravalli, criar esse quebra-cabeça, montar esse quebra-cabeça para entender direitinho, né, entrar na cabeça dos diretores do Banco Central também, que ajudam bastante a dar, né, esse tom aí que você falou também de expectativa boa para as empresas. Ô Cabral, conta aí pra gente essa sua percepção, por gentileza. Então o que acontece? Inflação. A inflação ela veio
bem melhor do que esperado, como vocês falaram, 0,33 para 0,23. Nós tivemos uma coisa boa, nós tivemos alimento e bebida perdendo pressão. Então nós estávamos com 0,71 de alimentos e bebidas em abril. Ela veio para 0,16 em maio. O setor que mais puxou foi saúde e cuidados pessoais. Tá? Então foi o setor que teve o maior aumento. Parte dele acontece pela autorização do mês de maio, que você tem aumento de remédio. Então, esse aumento de remédio já é esperado, esse 0,93 em saúde e cuidados pessoais, tá? E que eu quero chamar a atenção de vocês, são 2 gráficos que eu montei aqui. Compartilhe essa minha primeira tela, por favor. Isso daqui é o IPCA acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA como todo, tá? Então, aqui tá tudo, é o IPCA cheio. Então, o que está acontecendo? Foi aquilo que nós comentamos da última vez que tivemos aqui. Da última vez que tivemos aqui, eu estive aqui ontem. Mais conhecido como ontem. Da última vez que eu mostrei esse gráfico, que a gente estava indo para um vale. Nós estamos nessa ponta aqui, ó. A gente deve estar no penúltimo momento do vale. O vale deve ser mês que vem. Por que a gente está indo para o vale? Que a gente ainda está utilizando nesse gráfico acumulado de 12 meses, com 3 meses do ano passado de negativo. Julho, agosto, setembro, 68, 36 e 29. Então, quando esse 68, 36 e 29 tiver, e com a inflação em queda, nós vamos ver essa queda da inflação. Mas a inflação mesmo deve fechar no ano na casa de 5,5, apesar desse acumulado de 3,94. Então, só tomar um pequeno cuidado que esse número ele está bem deturpado com esses 3 números para trás. Mas o que o Banco Central fala a toda vez que ele fala de inflação? Na verdade, ele fala de 4 coisas dependendo do diretor, que é inflação corrente, que é olhar a inflação, a fotografia de hoje, hiato do produto. Tem outro diretor que despreza o hiato do produto e fala sobre situação de risco e inflação futura. E uma das coisas que o mundo tem reclamado, isso não é só um discurso local, é a inflação de serviços. Que é a famosa inflação, fiquei 2 anos dentro de casa, quero ir para o mundo me divertir, porque eu não aguento mais ficar olhando televisão em casa. Então isso é problema da Europa, isso é problema dos Estados Unidos, isso é problema do Brasil, isso é problema na Austrália. O Banco Central australiano, hoje eu estava lendo e reclamou disso ontem, que serviço está atrapalhando o BCE australiano. Aí você olha aqui a inflação de serviços. A inflação de serviços, ela teve um pico recente em julho do ano passado. Em julho de 2022, essa inflação atingiu 8,87. E qual tem sido a notícia boa? Ela está caindo. Ela está caindo e agora ela tomou um bom tombo. Para vocês terem ideia, e essa inflação não tem aqueles 3 meses negativo. Que aquele 3 meses negativo foi em telefonia. Telefonia não é considerado serviços. Telefonia é considerado como preço administrados. Tá? Preço desse dia, telefonia, viajei agora. Pelo combustível. Combustível é considerado preço administrado e não serviços. Então eu não tenho deflação nesse gráfico. E se nós formos ver, ó, pelo segundo, terceiro, 4º mês seguido de queda, indo agora para 6,51. A gente não via 6,51 desde março, abril do ano passado. Então nós temos uma notícia boa da inflação, os números vieram bons, 56% só de contaminação, que a gente chama de... Pô, deu branco o nome disso, meu Deus. Dos produtos que sofreram a variação positiva da inflação no mês. Difusão. Difusão. Obrigado, Saravalho. A difusão de 56, uma difusão baixa, falha minha de não ter montado um gráfico histórico. Nós vamos ver que não tem 5,6 há muito tempo. Está acima de 60, já tem um bom tempo. Teve um mês de 59, que eu acho que foi janeiro, fevereiro. O resto tudo acima de 60. Então, serviços ajudando para baixo, que era a grande dor de cabeça do mundo. O Brasil saindo na frente, controlando serviços. Inflação como todo, caindo bem, ó, 0,23. 0,23. Em maio do ano passado, a inflação foi de 0,47. Então, quer dizer, o Banco Central controlando. Com isso,
não temos dúvida, não vamos ter queda de juros. Não consigo ainda acreditar em junho. Eu acho junho muito virada de cavalo de pau em relação do outro mês para o outro. Mas eu acho que ele prepara o terreno e aquela minha expectativa de novembro, eu acho que antecipa para agosto ou setembro, tá? Então é isso. Pode descompartilhar, por favor. Que é mais ou menos o que o mercado está imaginando, né, Cabral? A gente, tirando um ponto meio fora da curva com quem a gente conversou recentemente, a Ativa Investimentos, né? Com que já tem dados antigos, que ainda tem agora, essa expectativa de abril, ou pelo menos mantinha, né? Como você muito bem falou, tinha essa percepção de abril com os dados antigos. Mas também, talvez, o Cabral, não seja uma mudança tão forte assim. Se não for abril, vai ser um pouquinho antes, mas não vai ser agosto, como muita gente está falando, né? Porque nessa aqui, evidentemente, não vai ter nenhum tipo de mudança na expectativa. Mas falando em expectativa, o que o Campos Neto tem falado, inclusive ontem, né? Claro, foi antes da divulgação do IPCA hoje, mas ele falou que a expectativa de inflação futura ainda está muito alta, né? Mesmo com os dados desacelerando, o futuro ainda está com uma expectativa muito alta, né? E isso acaba segurando pelo menos o ímpeto de cortar juros, pelo menos mais rapidamente, né, Sarravalli? Eu concordo com ele, mas eu discordo porque já esteve pior, né? A leitura em relação às expectativas de inflação, se a gente olhar até pelo Focus, eu acho que nenhum economista espera uma projeção para o ano que vem tão distante assim em relação ao centro da meta. Já começa a entrar ali dentro da banda e essas expectativas, de certa forma, lógico, distante ainda totalmente do centro da meta, mas estão sendo revistas para baixo. Então, eu concordo, acho que talvez, eu entendo o ponto do Roberto Campos, mas não concordo com ele, porque a gente está melhorando as expectativas para 2024, né? De novo, repetindo, mais próximo aí do centro, ainda distante. Então, depende um pouco dessa leitura, como você interpreta. Mas acho que o argumento dele, lembrando que a gente conversa aqui muito, né, Felipe, sobre os 3 principais fatores, né, que são os pilares para a decisão do Banco Central, da política monetária, mas a gente fala, a inflação corrente, pegando os 2 principais aqui que são mais fáceis de entender. A inflação corrente, ok, vimos hoje IPCA, IPCA 15, todos eles mais benignos. E olhando para a expectativa de inflação, ainda longe do centro da meta, mas também estão sendo revistas para baixo, que estão melhorando gradualmente, marginalmente, mas tem uma consistência de melhora. Vamos pegar esses 2 indicadores, acho que começa o Banco Central a ter mais argumentos para falar, então pelo menos, né, um cenário de aumento praticamente fica descartado e aí, agora fica a dúvida em relação a quando vai começar essa sinalização de queda de juros, né, que o mercado está dividido, mas acho que os argumentos estão ficando mais escassos ou estão ficando maiores do lado de redução dos juros. Então, a inflação atual de hoje e as expectativas. Então, concordo parcialmente, né, com as falas do Roberto Campos. Concordo em partes. Sarravalli, pegando esse gancho que você falou sobre o Campos Neto e sobre essas expectativas, eu queria perguntar para o Cabral o seguinte, pelo menos no último comunicado do Comitê de Política Monetária, tem um trecho interessante que é: o comitê avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária. E isso se repetiu na ata também. Paciência e serenidade. Diante, lógico, dessa conjuntura que o Sarravalli muito bem trouxe aqui para a gente, você acha que ainda precisa de mais paciência, de mais serenidade, ou isso seria uma sinalização, ou pelo menos um recado ali de que, olha, a gente não vai baixar tão rápido assim, precisa ter paciência, precisa ter serenidade, justamente aquele recado a muitos pedidos, né, de queda de juros que a gente viu reiteradas vezes, que acabaram cessando um pouco, mas diante de toda a conjuntura agora com esse IPCA, talvez retorne essa pedida aí. Vai continuar pedindo paciência e serenidade, duas Cabral? coisas. Hoje, 10 horas da manhã, Roberto Campos Neto era o 5º mais comentado do Brasil no Twitter. O nome dele, né? Eu acho que a paciência e serenidade pode ser começar a cair o juros 0,25. Isso é uma paciência e serenidade. Ele não vai vir com menos meio, quer dizer, menos meio pode até vir, com -1, -2 logo na pancada. Vem com -25,
Eu estou vendo que a inflação está sob controle, me dá mais 2, 3 números para confirmar isso e eu acelero. Então, que se você for ver a curva de juros, agora, 2 horas e 52 minutos, está dizendo queda em agosto de 25, queda em setembro de 25, queda em novembro de 75 e queda em dezembro de 75. Então, paciência e serenidade pode ser até nesse sentido, não precisa ficar apático. Apático que eu digo, sem mexer nos juros. Ele pode cair devagar, deu mais aí, para hoje nós estamos em junho para setembro, mais 3 meses, vamos ter mais 3 inflações até lá, 2 a 3, dependendo do dia da reunião. Aí com isso a gente já tem uma noção, ok, deu tudo certo mesmo, dá uma pancada maior na queda. Então, para mim, pode continuar tendo paciência e serenidade no objetivo de não chegar e cair 1% na reunião de agosto. Caiu um pouco, testou, viu que deu tudo certo, cai mais um pouco, testou, deu tudo certo. Então, deixa eu meter a mão agora, encher a mão no tombo. Aí vai embora. Só para pontuar aqui, Cabral, reunião agora de junho é 20 e 21, isso. De agosto é 1 e 2... E setembro é 19 e 20, aí já vai mais. Então ele pega setembro, ele pega inflação de agosto, julho e junho. Ele pega 3 inflações para reunião de setembro. De agosto não pega a de julho, né? Não, pega só de junho. Ele vai pegar IPCA 15, mas não pega IPCA cheio no 1 e 2 de agosto. Talvez analise com paciência e serenidade. E cai 0,25 e começa a falar, ó, tá tudo demonstrando para queda. Olha a curva de juros, depois a gente vai falar do leilão, tá tudo de boa, ok? Então vamos cair aos poucos, viu que deu certo, mete o pé. Como ele meteu o pé na subida, sim, mete o pé na caída também. Daqui a pouco o Fed vai começar a usar essas frases aí também, né? Se ele subir, ele fala paciência. Se manter, fala assim, vamos manter a paciência, né? E a serenidade. E a serenidade. Na próxima reunião a gente decide. Sim. Capaz que o Fed utilize essa aqui, o Saravalli. Fazendo aula. Apesar de um cenário menos provável, não vai hesitar em retomar o ciclo de ajuste, caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. O Fed vai dar um Ctrl+C, depois um Ctrl+V lá. E, claro, vai jogar no Google Translate. Lógico, precisa traduzir, né? Porque senão os americanos não vão compreender. O único problema que eu acho que pode assustar um pouco, que eu não consigo ver isso pegar fogo ainda, é por algum motivo qualquer commodity voltar. Sim. E commodity está no vale esse ano, né? Uhum. Então, por algum motivo qualquer commodity voltar, mas se olha para dados chineses, se olha para exportação hoje. Exportação hoje, não sei se a gente vai falar isso depois. Balança comercial. Podemos falar, mas só para poder fechar o racional. Dá uma pincelada. A exportação chinesa hoje mostra que o mundo está mais devagar. Mundo mais devagar, pode ser que a política de juros esteja funcionando. Uhum. Política de juros funcionando significa que nós vamos ter queda de preço. Não precisa ser obrigatoriamente queda, mas só o fato de já não ter alta já está bom. Porque não esqueça, quando o Banco Central está fazendo uma política não de deflação, ele está fazendo uma política de controlar preço. Uhum. Então, o litro de óleo que custava 5, ele não quer que vá para 6. Se for para 4,50, ok, mas se continuar 5, o objetivo dele foi traçado. O preço não sobe mais. Ele não está debatendo, o Banco Central não debate com a gente o poder de compra da sociedade. Ele debate com a gente a não variação do preço. Poder de compra é a relação sua com quem você trabalha. Então, o objetivo dele é o quê? Tá R$5. Eu não tenho como comprar. Vê com o teu trabalho, vê com a economia, vê com quem está produzindo. Meu objetivo é que esse 5 não saia do lugar ou altere tão desprezível que não mude a vida de ninguém. Que ele fique previsível no ambiente econômico. Que é uma coisa que está nos ajudando. Essa inflação indo para próximo de 0,10, 0,15, 0,20 cria previsibilidade na economia. Então não tem aquele aumento antecipado que muito empresário dá com medo. Eu não sei quanto vai ser o preço do mês que vem, deixa eu já colocar no de agora. Aí vira ciclo vicioso, que quem compra dele também vai falar isso. Então essa queda de inflação cria previsibilidade, é bom para todo mundo. Literalmente é bom para todo mundo. Ô Cabral, você citou o leilão, a gente consegue fazer o leilão nesses 5 minutinhos que a leilão gente tem? Leilão reverso agora. Consigo. Porque, inclusive, eu tinha citado... reverso é de swap. Eu tinha comentado no começo do programa que o leilão veio para quarta por causa do feriado, né? E aí você diz que é um leilão histórico, Alexandre Cabral. É um leilão histórico. Em qual sentido? Vamos compartilhar a tela, por favor.
Vamos lá. Primeiro, o título que não paga cupom intermediário, que é LTN. Nós tivemos hoje 3 vencimentos. Abril 24, abril 25 e julho 26. Que o mercado fala em inglês July para não confundir julho com junho. É uma coisa meia doida aí. Às vezes quando eu tenho que me corrigir. July 26 não tem taxa menor do que 11% há muito tempo. Na verdade, num leilão nunca teve. Nunca teve num leilão taxa trabalhando menor do que 11%. Se a gente for ver, semana passada, 11,0575. Agora nós estamos trabalhando a 10,6898. Aí o que Felipe pode me questionar? Poxa, 10,69, então ele vendeu pouquinho. Não, ele vendeu 8 bi, quase 9 bilhões de reais. Então ele vendeu quase 9 bilhões de reais a menor taxa do ano. Abril 25, ele vendeu quase 10 bilhões de reais a menor taxa do ano. Abril 24, ele vendeu quase 1 bilhão de reais a menor taxa do ano. Então foram boletas gigantes. Ele vendeu hoje quase 20 bilhões de reais. Eu não via isso há muito tempo. Então olha que coisa curiosa. O Tesouro conseguiu emitir um volume absurdamente expressivo. Ó, só para vocês terem uma ideia, os volumes anteriores, 13 bi, 14 bi, 7 bi, 15 bi, 12, 12, 8, 10, 14, na menor taxa do ano. Isso para mim só tem um cenário na cabeça dos compradores. Essa curva de juros cai mais. Senão eu não iria tão pesado. Eu não iria com 10 bi no leilão. Estou dizendo que foi um comprador. E não foi um comprador. Foram vários. Mas esses vários só não iam aceitar receber 10,69 num vencimento para 1º de julho de 26 se ele não acreditasse que esses juros ia cair mais. Não é desenquadramento, está todo mundo enquadrado, tem papel tranquilo, não teve nenhum grande vencimento agora. O último grande vencimento foi 1º de abril, 1º de abril para 7 de junho, já fechão. Do que teve de vencimento em maio foi NTNB, NTNB é trocado por NTNB na maioria das vezes, que na maioria está em fundo PGBL, VGBL, fundo de previdência, então eles têm que ter B na carteira, que é o papel de IPCA. Então aqui são mercado apostando literalmente no fechamento de juros. Mas o que me deixou mais doido ainda foi o leilão de gringo. O leilão de gringo, que é a NTNF, por que eu chamo de leilão de gringo? Porque no último relatório divulgado, que equivale ao último dia útil de abril, gringo tinha 55% de todo o estoque desse título. Então ele é o dono, grande dono desse mercado. Tá? Nós estamos trabalhando para janeiro 29 com taxa abaixo de 11%. Janeiro de 2029. Nós estamos falando de 5 anos e meio com a taxa menor do que 11%. E ele emitiu 2 bi. Para janeiro de 33, você consegue imaginar, você que está nos assistindo aqui, comprar um título pré-fixado para 10 anos? O gringo comprou hoje 1,5 bilhão a 11,20. Não existe outra crença na minha cabeça que a não seja fechamento da curva de juros. Comprar 10 anos pré a 11,20, se não for essa aposta, ele é louco. Claro que ele pode errar, claro que pode errar e pode errar feio. Mas é a mensagem que está dando agora. E para variar, janeiro 29, janeiro 33 é o menor leilão no mínimo desde dezembro de 21. Por que dezembro de 21? Porque não tem a série histórica anterior, eu perdi. Como eu perdi a série histórica anterior, eu tenho a série histórica de janeiro de 22 até hoje. Nunca um janeiro 29 e 33 teve uma taxa tão baixa. Então, pô, literalmente, o leilão de pré hoje foi um dos melhores, foi o melhor leilão de pré do ano. Ah, mas todo leilão, o melhor leilão do ano, todo leilão faz mínima. Então, se todo leilão faz mínima, ele é melhor do que o anterior. Só que esse, além de fazer mínima, é um volume absurdo. 3,5 bi de NTNF. Não tem 3,5 bi desde janeiro do ano passado. LTN pré, 20 bi. Não teve 20 bi ano passado e quase todas com a taxa menor, no mínimo de dezembro 21. Pode ser para trás? Pode. Mas aí eu não tenho a série histórica para te dizer o quanto para trás. Boa, Cabral. É aquilo lá que você falou. O gringo pode estar errado? Pode. Mas, no fim das contas... É a aposta atual. É a aposta atual. E se é a aposta atual,
a gente segue, né, essa análise, porque se a curva fechar mais, ganha dinheiro. Exatamente. Quem comprou nesses termos de só agora. tem 1 minuto, é 1 minuto de verdade. Se for 1 minuto, tem. Deixa que eu ache rápido. 45 segundos. Se for 1 minuto, tem. Peraí, ó. Eu fiz uma conta rapidinho aqui, ó. Quem comprou um título do Tesouro com vencimento, não é o IPCA, agosto de 2060, no dia 28 de fevereiro, e vendeu terça, ganhou nada menos que 65% ao ano de juros. 65% ao ano? 65%. Você entregou para o governo 3.900, você está recebendo 4.400. Isso daqui é R$57. Se eu anualizar, 65% de juros, você ganhou num título de IPCA em março, abril, maio, 100 dias. Depois tem gente maluco. que fala que não dá para ganhar 20% ao mês, hein, Marcos Aravalho? A minha frase que a gente falou ontem já, só para terminar, acho que tem FOMO no pré também. Tem FOMO no pré também. Não é fogo, é FOMO. Fear of Missing Out. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, continua repercutindo os principais destaques do dia, porque eu vou para um rápido intervalo e o BMC Market volta daqui a pouquinho com as notícias e com o entrevistado também. Você continua com a gente, é rapidinho.
BMC News, informação que gera valor. É isso aí, estamos de volta aqui no BMC Market na tarde dessa quarta-feira, véspera de feriado, ao vivo, 3 horas e 7 minutos e, claro, repercutindo os principais destaques, as principais informações que têm mexido com o mercado financeiro. E a Bolsa, hein? Respirou um pouquinho mais. A gente começou o programa aqui, estava com uma alta de 0,19, 0,20, já mais do que dobrou a meta, está subindo 0,5% agora o Ibovespa, chegando a tocar novamente os 115 mil pontos e a gente vai repercutir, inclusive, algumas informações que têm mexido com esse mercado, também aqui, não só com o nosso time, com o time titular, mas também aqui com um grande convidado que chegou, inclusive nos nossos estúdios agora, Gilvan Bueno, já está aqui conosco, ele que é sócio, gestor educacional da Orama. Muito boa tarde, Gilvan Bueno, bem-vindo novamente aos estúdios da BMC News, bem-vindo ao nosso BMC Market, boa tarde. Muito boa tarde, primeiro parabenizar a conquista da TV fechada, cumprimentar meu amigo Cabral, que estreia o programa dele domingo, é muito legal, muito ansioso, Saravari, né? Muito obrigado, e você, Felipe, muito feliz de estar aqui com vocês. Alegria é nossa. Ô Gilvan, mercado reagindo bem aos dados do IPCA, investidores ficando mais otimistas, ou pelo menos tentando retomar um otimismo que estava meio apagado ao longo dos últimos tempos aí, quando a Bolsa chegou a ficar um pouco meio sem vontade, né? Como que você está vendo esse movimento? O que você está achando, inclusive, das expectativas, né, de setores que são mais sensíveis a juros, que são mais sensíveis, inclusive, né, esses setores mais ligados à economia doméstica? Como é que você está vendo esse movimento de hoje, Gilvan? O primeiro comentário do Cabral anteriormente foi muito rico para conseguir explicar para vocês que o Brasil tem uma forte correlação com taxa de juros para a Bolsa. Por quê? A gente tem ali a Bolsa muito concentrada em commodities, principalmente Petro e Vale carregando esse índice, e a gente tem uma parte da Bolsa que está muito presa ao varejo. Então, se a gente olha o setor de varejo, Magalu, Renner, Pets, os principais players do varejo vêm com uma desvalorização muito forte, principalmente no setor educacional. Então, quando você tem uma série de confirmações, se nós olharmos os últimos dados de inflação, seja no núcleo da inflação, seja da inflação no geral, você está vendo que a inflação vem descendo. Isso vai ser uma pressão para o Banco Central para que ele reduza a taxa de juros, porque os sinais de que a economia está desacelerando estão cada vez mais evidentes. Então, se a gente sabe que, por exemplo, eu gosto de fazer um exercício de Magalu performance bem em taxa de juros baixa, porque é uma empresa que consome muito caixa. Isso vai ser muito positivo. Então, o Ibovespa está sendo carregado por essas empresas. E aqui vai um destaque a alguns fundos de investimentos, Felipe, que falam que olhar o Ibovespa talvez não seja tão preciso. Talvez seja mais oportuno, como o Saravari fala nos seus encontros, que olhar as empresas que estão fora do Ibovespa. Então, quem não olhou o Small Caps agora em maio merece atenção. Acho que as oportunidades estão muito fora do Ibovespa, porque são empresas que estão bastante depreciadas. Maravilha. Saravari, Alexandre Cabral, fiquem à vontade para sabatinar o nosso convidado. Ah, maluco. Vai, Saravari. Bom, primeiramente é um prazer enorme ter Gilvan Bueno aqui presencialmente, muito, muito gentil. E o Gilvan, a palavra que a gente tem mais usada aqui a cada 3 palavras, 4 a gente comenta sobre FOMO, né? Como é que está no seu dia a dia as pessoas te demandando, procurando? Eu fiz a provocação de FOMO aqui no pré, né? Falando de pré, podia ter conseguido pegar esse pré a 14, a 13, a 12. Aí o gringo falou, na 11 eu preciso pegar tudo, me dá tudo aí que eu vou levar. Mas como é que você tem recebido essa demanda? Como é que as pessoas estão falando, Gilvan, acho que está na hora de rever meus investimentos, como é que você tem sentido esse aumento por demanda? E não só por bolsa, né? Por alocação como um todo. Olha, aqui acho que tem uma questão importante, que aquele gráfico de ciclo de rotação no mercado é muito relevante nessa hora. Acho que quando a bolsa estava barata, a gente viu uma corrente muito depreciativa para a bolsa, que fique de fora, tal. E quem tem visão de bolsa a longo prazo, que tem uma visão já meio ali no conhecimento do Cabral, o seu mesmo, Sara, sabe que bolsa tem uma rotação em juros em cenário recessivo muito pior. Então, quem teve caixa e foi adquirindo, está ok. Só que nós sabemos que o brasileiro ele não tem essa cultura de investir em ações. O brasileiro ele é conservador na essência, ele gosta de um título atrelado ao FGC, ainda mais com essa crise de crédito que nós presenciamos de algumas instituições.
Então, acho que a alocação do brasileiro hoje é muito, não é um 60-40 americano, é uma coisa muito 90, né, Cabral? 90, 5 alguma coisa, 5 outra. E acho que é nosso trabalho aqui levar para essa outra alocação. Mas quem teve ganhos muito representativos com a renda fixa nos últimos 2, 3 anos, está começando a entender que a sinalização, por exemplo, do DI futuro, que o Cabral fala muito, olhando 27, 29, vencimentos 27, 29, já tem uma queda, já tem uns 3 meses. Então, o bom da assessoria, Sara, é isso. A gente tem falado, olha, o pré tem, talvez ali, acho que a última chance de oportunidade, né, Cabral? Nas próximas reuniões, acho que cada vez mais o pré está ficando difícil. Você está tendo um pós de 120 do CDI. A gente até lançou hoje na nossa plataforma um título com FGC 120 do CDI. Mas acho que estão as últimas oportunidades. O mercado já sabe que a taxa vai cair. Então hoje a alocação é muito tentar segurar no pré fixado e mixar com outros produtos. Mas acho que quem não comprou lá na baixa, naquela bacia das almas, ô Felipe Saravalli, acho que agora está vendo um papel, por exemplo, Estácio, mais de 50%. Por falar em bacia da... Desculpa, não sei se a Saravalli ia falar. Não, várias delas, né? Estácio. Agora o Gilvan Bueno me falaram fontes aqui internas também, que é um mais novo certificado aí, analista certificado também, né? CDPI? Confirma? É isso. Isso é legal de falar. Acho que para quem está aqui nos assistindo, que trabalha no mercado financeiro, eu falo muito dessa questão de gestão de carreira, né? Vem 2 grandes alterações. A gente teve no mês de junho a alteração no marco dos agentes autônomos. O Cabral é uma pessoa que eu tenho muito respeito. Todo mundo sabe que eu sou aluno do Cabral. Quando estava na instituição financeira, estudei junto com o Cabral. É um cara que eu sempre falo que, quando eu estava construindo a minha carreira, foi um cara que me cedeu a mão, me ajudou, sempre me deu oportunidades. Então, é muito recorrente eu reverenciar ele. E a gente viu, e o Alexandre talvez junto com você, Sara, muitas transformações. A primeira grande transformação é a agente autônomo agora, ele pode fazer recomendação de alguma maneira indireta, pode ter parceria com outras instituições. Mas será que a gente está preparado para essas mudanças? E principalmente eu que faço assim, comentários de economia, emito opinião, ter o CNPI é uma vantagem competitiva. Então, nessa questão de gestão de carreira do mercado financeiro, eu achei que era importante ter o CNPI. E não devo parar por aí não, tem o CFG também que eu estou buscando. Eu acho que para quem fala hoje de notícias, né, Cabral? Para quem hoje fala de recomendação, de produtos, tem que estar preocupado que a CVM vai mandar legislação aí. Não falei nada. Eu já recebi um recado da CVM aí uma vez. Eita. Mas seguindo. Segue a vida. Então foi o meu melhor aluno que eu já dei aula. Maior aluno. Foi o maior também. Você tem 1,2 m já? 86. 1,86 m. Então, um dos maiores alunos que eu já dei aula. E o maior aluno que eu já dei aula no Rio de Janeiro com o nome Gilvan. Nunca vi nada igual. Muito, muito bom. Gilvan, deixa eu tirar a dúvida contigo. Hoje é quarta. Sim. Entre segunda e terça, eu não lembro quem foi segunda e quem foi terça, Bank of America, JP e Santander falou que Brasil é bola da vez. Chegaram tarde? Assim, a gente tem uma barreira psicológica, Cabral, que é o 120, né? Os 120 mil pontos, para mim, é a grande barreira. E tem uma certa desconfiança ainda com algumas questões. Eu acho que eu tenho dividido um assunto arcabouço fiscal. Num cenário de 4 anos, o arcabouço vai funcionar em 2 e outros 2 a gente vai ter que entender como ele será. Então, acho que esse, no meio do caminho, tem isso, assim, mas acho que uma janela de crescimento de Bovespa nos próximos 2 anos não é desconstruída, não, é possível. O desafio é a consequência do mandato. Então, os 2 anos subsequentes, a gente sabe que o último ano tem muito gastos do governo. Mas eu acho que não está tarde, mas porque Bolsa subiu com quem estava muito descontada. As blue chips não puxaram o bolso ainda. Acho que o legal é quando você olha Ibovespa, pensando em Ibovespa, pensa que o setor de commodities está depreciado e é a maior força da Ibovespa. O que está fazendo o bolso subir são papéis que estavam muito atrasados. Talvez as oportunidades estejam fora do Ibovespa em alguns setores estratégicos, como varejo. Por exemplo, o setor elétrico, o Xande, já o pessoal não tem falado tão bem. Tem dado ali algumas casas downgrade no setor, de alguma maneira. Então, acho que o que vai fazer muita diferença ali é as commodities subindo para levar aos 130 mil pontos. Mas isso talvez seja o cenário de 1 a 2 anos. Gilvan, é interessante que você falou das blue chips, né? E eu até gosto de falar de Petrobras, justamente porque depois da eleição teve um movimento muito forte, né, de venda, um pessimismo bastante forte aí de muitos investidores em relação à Petrobras. Ela chegou a cair ali
35%, 30%, e do começo do ano para cá já subiu isso também, 38%, 30%, voltando inclusive aos níveis ali no finalzinho da reta final da eleição, né? E aí tem sempre aquela história, né? É estatal, pode ter dedo do governo, pode ter isso, aquilo, mas a gente vê um movimento muito forte de Petrobras ao longo desse ano, bastante comemorado, inclusive, pelo próprio presidente da companhia, Jean Paul Prats, né? Que foi às redes sociais no fim de semana comemorar o desempenho da Petrobras. E até agora a gente não viu nada muito enfático, né? Que pudesse tirar esse otimismo da companhia. Claro que tem a questão do PPI, que ainda não está muito claro exatamente como vai acontecer, mas parece que o investidor está ainda animado com Petrobras, pelo menos nesse ano. Aqui a gente tem que lembrar o fator tempo, né? Quando o governo assumiu e realizou algumas mudanças, a gente tinha uma preocupação de como seria, por exemplo, a política de dividendos. Como você destacou, o PPI, o Saravalli falou muito sobre essa questão de dividendos. Passados aí 6 meses, o que a gente está enxergando é que a empresa continua com um dividendo muito atrativo, não fez uma mudança muito brusca, a companhia continua respeitando ali seu endividamento, uma política de desenvolvimento em algumas áreas. Não tem nenhum assunto que... o que o mercado fez naquela forte queda, Felipe? Antecipou um cenário caótico. Passado o tempo, o cenário caótico não se desenvolveu. E aí depois a gente olha, por exemplo, a questão do preço do barril do petróleo, está barato, mas não está trazendo tanto impacto para a companhia. Então você está olhando plays que você encontra valor a longo prazo e está adquirindo. Então acho que a empresa que no final do dia está respeitando os fundamentos que trouxeram a redução de endividamentos nos últimos anos e uma boa política de dividendos. Acho que, na minha interpretação, esses dois são os principais drivers de crescimento. E como você destacou, o drive de ter ali uma queda é uma mudança brusca governamental. Isso aí, para quem faz o curso da Alexandre Cabral, com muito respeito aqui, é fazer trava se protegendo usando derivativos. Se está com medo, né, faz trava ali para você entender como se proteger de uma mudança brusca de um dia para outro. O Saravalli, muito bom. Ele citou você nominalmente. Se mantiver essa política de dividendos, dá bom Petrobras? Até interessante, para mim é oportunidade, é importante ter opiniões diferentes, né? Se todo mundo tivesse a mesma opinião, não sairia negócio na Bolsa. Mas a gente está vendo, eu estou vendo até a opinião de estrangeiros recomendando vendas de Petrobras e inclusive teve uma casa hoje, recentemente, também estrangeira, que elevou para compra agora a Petrobras no meio de todo esse turbilhão, incerteza. E isso, para mim, é muito bom. Quanto mais incerteza tiver, melhor. Acho que o mercado ele funciona com incerteza. Se tiver muita certeza, ninguém ganha dinheiro. A gente continua, eu concordo com o Gilvan, a gente partilha da mesma opinião. A companhia que a gente chama ZIS, né, ou seja, sem mudança, continua gerando muito caixa, gerando muito dividendo, consequentemente. Lembrando que dividendo é uma proxy do caixa menos o capex, é uma metodologia muito simples, a distribuição de dividendos da Petrobras. E nada, continua tudo mais constante e uma boa pagadora de dividendos, né, o Gilvan. Então, eu acho que a visão é essa. E aí eu já passo para você, Gilvan, uma provocação. Assim, olhando para a Bolsa, você acredita, é sempre aquela visão, né? Pô, será que, olhando para 2022, as ações que mais subiram, foi um ano bastante difícil, foram ações de dividendos e ações de commodities, né? E aí agora 2023, né? Será que olhar para aquelas famosas Value Investor, né? Aquelas ações que depreciaram muito desde o IPO, enfim, como é que está o seu sentimento em termos de seleção de ativos dentro de um portfólio de ações nesse momento, né? Aqui acho que a grande relação é a relação dívida-EBITDA. Acho que a relação dívida-EBITDA para mim é o grande calcanhar de Aquiles, é a taxa de carregamento das companhias que se alavancaram muito durante a pandemia e depois da pandemia. Então, acho que a relação dívida-EBITDA, para mim, é o grande diferencial para você pensar nas empresas. Por exemplo, empresas que estão muito endividadas e que estão pagando uma taxa de carregamento da sua dívida muito alta, serão penalizadas. Mas a gente tem que olhar, talvez, para uma empresa específica que é Vale, né? Vale, o setor de mineração, siderurgia, que está diretamente atrelada à recuperação da China, e a gente está vendo que a China não está apresentando uma boa recuperação. Acho que a grande discussão hoje para o Brasil em termos de crescimento em bolsa é como será a economia chinesa e a sua recuperação. E vários sinais já mostram que ela não vem tão forte, principalmente no dia de hoje. Por quê? Porque, por exemplo, Vale, quando o bolso estava caindo esse ano, Vale era responsável por 61% da queda do Ibovespa. Porque é uma ação que está a R$ 68, depois me confirma, Felipe, por favor. Então, assim, acho que E aqui vai uma reflexão, né? E acho que
mais pessoas podem participar, quem estiver no Twitter aqui, que é a questão seguinte, nosso Ibovespa está bem diversificado? O Cabral, a gente já falou isso aqui algumas vezes, será que esse modelo do nosso Ibovespa está bem assim, diversificado? Principalmente que a gente hoje tem uma forte exposição dentro do Ibovespa setorial em bancos e commodities, será que é o melhor modelo para a gente ter um Ibovespa com crescimento? E aí isso mostra que, por exemplo, as small caps e os ETFs setoriais parecem ter as melhores oportunidades. Na minha interpretação aqui, o Ibovespa talvez ele não esteja direcionado para essa recuperação do mercado tão forte. Acho que eu recomendo a nossa audiência aqui estudar os índices de maneira isolada e olhar muito os índices de small caps, lembrando que tiveram fortes crescimentos e estão muito descontados, porque essas companhias tinham uma relação de dívida muito alta. Então, a minha provocação é olhar muito o dívida EBITDA e o setor de dividendos agora com o Selic possivelmente caindo, ele perde atratividade. O outro setor que era muito tradicional em bolsa, que é a energia, várias casas estão rebaixando suas expectativas. Então, acho que olhar o índice de maneira isolada e olhar o setor small caps e algumas ETFs talvez seja mais acessível aos investidores nesse momento. Porque só um dado curioso, o índice Bovespa, ele é feito de um modo que o mercado não ajuda tanto. Por quê? O critério dele é volume e negociação. Simples. Tem muito volume, tem muito peso, tem pouco volume, não está no índice. Então, como a Vale é mais negociada, ele é a principal do índice. Depois vem Petrobras, eu não lembro a ordem, B3, Itaú, Banco do Brasil, B3. Itaú e etc. Então, é mais negociada. O dia que a Bolsa tiver, como Estados Unidos, 10 mil ações, pode ser que a gente tenha uma diversificação maior de produtos. Para vocês terem ideia, no comecinho do ano, quando saiu a carteira nova, eu não vi agora essa de maio, tá? Mas não deve ter mudado muito. 20 ações era 60% do índice. É isso. Então, 20 ações, não empresas, tá? Itaú aparecia 2 vezes, Bradesco aparecia 2 vezes, acho que dava 17 empresas, dava 60% do índice. Então, significa, se uma Vale, que é muito, Vale é 15% do índice, vai muito bem ou muito mal, quantas vezes nós já fizemos aqui no programa com o Felipe? A Bolsa hoje sobe 0,80. Pô, se tirar Vale, a Bolsa sobe 0,20. 0,60 do 0,80 é Vale. Ou ao contrário, está caindo. Se tirar Vale, a bolsa zero, ela não cai. Então é o modo como ele é feito, como ele é desenhado, que aí o mercado em si não ajuda. E eu concordo um pouco com você, tem que ver outros índices. O problema é que não é popular no ouvido das outras pessoas os outros índices. Você tem, eu acho que fora Ibov é o Small Cap, que é famosa. Se você falar IBRX 50, IBRX 100, índice de dividendo, de materiais, de setor financeiro, esquece. Isso fica no mundo assim, legal, ok, mas fica no mundo. E eu acho importante hoje, investidora, nesse cenário que nós temos de plataformas abertas de investimentos como a Orma e outras casas, você conseguir, e programas como a BMC aqui, de a gente trazer esse diálogo, sabe? Porque o investidor ele fica pensando muito em Ibovespa e quando você começa a entender que o Ibovespa tem, como o Cabral destacou, uma incongruência na sua formação, às vezes você pode ter uma oportunidade muito maior em outros índices. Então, acho que esse é o grande desafio. Acho que os ETFs, que curiosamente nos Estados Unidos movimentam trilhões de reais na indústria de ETFs, no Brasil está engatinhando, as pessoas estão entendendo um pouco. Mas acho que é um ponto de partida. Eu vou só matar uma curiosidade, vocês vão me ajudar. Minha carteira, eu tenho Arezo. Ação? É grande? Ou é small cap? Small cap. Small cap. Eu tenho B3. D3 é gigante. É grande, está no índice. Mas é grande ou é meio? Não, é grande. É grande. Eu tenho BPAC, Pactual. Puta, BPAC entrou. A gente tem Itaú e Bradesco, o BPAC vira mid, né? Então. Tá, eu BPAC tenho com de 20. Small cap. Small cap. Eu tenho Itaúsa. Grande. Então, até agora, só 2 grandes. B3 e Itaúsa. Eu tenho Vulcabras. Small cap. Fechado? Eu tenho o Banco do Brasil. Não porque eu quis, porque eu errei. Eu nunca mais vendi. Era para eu ter comprado B3, digitei errado e comprei 2 vezes durante o Covid Banco do Brasil. Mas eu deixei lá. Isso era uma mensagem. Eu deixei a positivo, lá. Não vendi. Errei 2 vezes, Giovanni. Era para comprar B3. Aí, em vez de eu botar B3 SA3, eu botei BBAS3. Falei, preço tá estranho, mas seja o que Deus quiser. Botei a ordem. Aí depois eu fui ver, caramba, comprei errado. Não, isso é mensagem.
Não vou vender. Tá ganhando mais dinheiro do que na B3. Tem o Banco do Brasil, aí eu tenho duas muito grandes. Eu tenho duas grandes, Petro e Vale. Então eu te digo que eu tenho ações que não é. Vulcabras, eu não sei nem se tá no Ibovespa. Tá arriscado nem tá no Ibovespa. Arezo, se tiver, tá na Resbarba do índice. Então, às vezes, o Ibovespa não me representa. Eu sou um exemplo clássico que o Ibovespa não me representa. E vice-versa. Tem alguns papéis que tem 0 bola ali de peso que a gente descobre e fala, nossa, nem sabia que estava no índice. Pois é. Ô, Gilvan, eu vou pedir licença rapidinho para você, para o Saravalli e para o Cabral, porque a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta a gente continua o papo rapidinho ali com o Gilvan Bueno para encerrarmos os assuntos que ficaram pendentes. E você que está nos acompanhando não vai embora, porque o nosso intervalo ele é muito rápido. E aí, na volta, a gente termina com o Gilvan Bueno, a gente bate um papo sobre China, sobre produção na Alemanha também, produção industrial na Alemanha, que, claro, acaba mexendo e impactando também com algumas expectativas sobre aceleração ou desaceleração da economia global. Você fica com a gente rapidinho. BMC News, informação que gera valor. Isso aí, estamos de volta aqui no BMC Market, nessa quarta-feira pré-feriado, ao vivo, 3 horas e 31 minutos. Segui com esse papo aqui com o Gilvan Bueno, porque Cabral e Saravalli a gente estava falando a respeito da Itaúsa, inclusive, né, o Cabral, que você que é um grande admirador de Itaúsa, as meninas gostam, todo mundo gosta. Ela parece que é Itaú, elas passam frente à agência do Itaú, elas não ainda não 10 anos, pelo amor de Deus. Mas na cabeça delas veio, Itaú. Quando elas veem Itaú, fila no banco 24 horas,
agência lá, elas ficam felizes. Eu não tenho noção que você tá revoltado. Cara, aquela fila para elas é bom. Caramba, o Itaú tá cheio, pai, tá cheio de gente. Quanto mais fila, melhor. Análise presencial. Ô, Gilvan, e Itaúsa que anunciou aí que tá vendendo uma parte, inclusive relevante, da XP. Já tá se desfazendo, né, aos poucos, da fatia que lhe cabe da XP e mais um pouquinho vendendo aí essa parte na XP. Como que você viu esse movimento aí? Será que zera, o Gilvan? Vai manter um pouquinho da corretora ainda dentro da carteira da holding Itaúsa? Ótima pergunta. Vou basear a minha resposta no comentário do presidente ali da administração da Itaúsa, onde ele falou que a ideia é reduzir de maneira gradual. É uma visão estratégica da Itaúsa de reduzir a participação. E ele vai fazer isso. Só para você ter ideia, os tributos gerados pela essa redução de participação foram mais de 400 milhões. Interessante entender que o Itaú acabou fortalecendo a marca dessa corretora e criou um projeto interno chamado Ion, que vem a ser um competidor, e comprou posições, por exemplo, nessas corretoras que fazem intermediação internacional. Parece que ele está fazendo uma outra estratégia. Mas precisamos lembrar que foi a Cabral e Sara Vale sabem que todo mundo que aqui acompanha foi um grande trade da companhia que teve um retorno muito significativo em comprar e vender a participação. Então, assim, acho que é um movimento e também lembrando algumas mudanças de regulamentação que estão acontecendo na indústria que podem interferir na lucratividade dessa corretora. Então, tem que ter bastante cuidado. A gente está tendo algumas alterações muito importantes. Principalmente essa agora do agente autônomo, que era o carro-chefe dessa corretora. Então, acho que vale a pena acompanhar do ponto de vista de competição, de cenário estratégico de competidores. E fora que nesse meio do caminho o BTG está entrando pesado, né? A grana ali é infinita. Infinita força de expressão, né? Então tem grana para peitar, para marketing pesado, né? Então ela reinou sozinha há muito tempo. Ela foi que veio. Na verdade, nós temos que dizer que eu digo que temos algumas viradas de chaves no mercado financeiro. E uma delas foi a XP há 10 anos atrás. Sim. Não tem como dizer que ela não foi uma virada de chave. A Orama hoje só pensou como Orama porque alguém fez a XP lá atrás. A Guide, todo mundo só. Porque os caras lá atrás, cara, porque ninguém fez isso antes. Só que agora todo mundo consegue fazer o serviço muito, muito parecido ou até mais eficiente, às vezes com custo menor, taxa maior. Então ela antes estava sozinha, reinou sozinha há muito tempo, só que não tem muita barreira de entrada. É isso. A barreira de entrada é de capital, é diferente de alguns setores, tipo energia tem barreira de entrada, você não tem 2 tomadas na tua casa. Então lá em casa só chega Enel e acabou. Então é um setor que tendo grana, você consegue competir. E BTG, Orama, algumas casas com muita grana vieram para incomodar. Para gente é bom, mas para caso dela não é tão bom assim. Não, isso é muito importante se destacar. Aqui, acho que tem um livro que chama O Estratégia do Oceano Azul, que é um bom exemplo. Acho que a corretora XP teve uma estratégia do Oceano Azul e agora tem mais competidores, as margens reduzem. Então, parece que o Itaú ali... Mas, enfim, acho que a decisão estratégica de reduzir a posição era essa. E hoje essa democratização do acesso, há 10 anos eu falo muito sobre isso, Sara, que há 10 anos atrás você tinha que ter dinheiro para começar a investir, abrir conta, pagar TED, ter saldo na conta, né, o Cabral, era um negócio diferente, não era tão fácil assim abrir uma conta e deixar lá. Então acho que vem uma mudança boa. Eu me lembro que para abrir conta você tinha que ir fisicamente na agência com uma pregada de papel assim. É isso, eu sou desse app. Uma pregada de papel, vários xerox e escambau para abrir a conta. Pô, isso como pessoa física, tá? Para querer investir no mercado. Para abrir em corretora era um parto. Hoje, para abrir, você faz no telefone, que a coisa mais complexa é que você não pode estar com torcicolo, né? É porque vários pedem para você fazer assim com a cabeça para poder. Então, no dia, você não tem que estar com torcicolo, você faz tudo eletrônico. Então, é outro que, desculpa, Sara Vale, muita coisa temos que agradecer a XP por ela ter feito, mas só que a barreira de entrada não existe, né? Defendendo um pouco um call aqui, meu Giban, aí eu já peço para você concordar ou discordar, mas eu vejo comparando o Itaú com o Bradesco, por exemplo, mas eu vejo uma agilidade muito, muito maior do Itaú nessa parte de querer inovar, querer ir para cima do concorrente, fazer novos produtos, contratar pessoas. Você provavelmente já deu aula para funcionários dos 2 bancos, né? Mas eu vejo essa distância, né? Talvez o Bradesco muito mais lento nesse processo de inovação. Por exemplo, um Ion. Por que o Bradesco não tem o seu Ion? Talvez tenha, né? O seu modelo da Agro, enfim, mas
eu não vejo. Eu vejo o Itaú muito mais rápido, né, em relação às novas entregas, querendo se adaptar, criando, enfim. Imagina o Ion, com quanto tempo que eles construíram a sua XP lá dentro, né? Então, aí eu queria já saber a sua opinião. Você concorda comigo ou não? Porque até falar publicamente, o Divan, eu tenho um call em aberto que é Itaú contra Bradesco já há 10 anos e vem dando certo. Então, mas é muito nessa questão de cultura mesmo. Eu acho que o Itaú, ele tá mais propenso ao risco, né? E até a gente fala, pô, em questão de trading, ele acaba se traduzindo até em resultados melhores, né? Tesouraria, em vários negócios. E a minha opinião é essa, não vejo acontecendo isso no Bradesco. Ou será que é só uma visão um pouco pessimista minha? Mas como é que você vê assim, Itaú e Bradesco olhando para esses movimentos, né? É importante destacar que eu sou cria do Itaú, né? Foi meu primeiro multinacional. Eu sou da segunda turma de formação de consultores do Itaú e vivi dentro da casa. E foi uma experiência muito construtiva, tá? Do ponto de vista de tecnologia, tem uma história muito legal que nos anos 80 o Itaú mandava profissionais para os Estados Unidos para estudarem. Então, os caras já têm essa cultura de tecnologia muito forte. E acho que depois a gente pode olhar, por exemplo, a questão de alguns casos de aquisição. Por exemplo, a aquisição do Itaú sempre parece ser muito assertiva em alguns pontos e a integração, por exemplo, de HSBC no Bradesco não foi muito rápida e você destacou muito bem. A gente tem, por exemplo, o Santander com AAA, que é uma casa que também quer fazer uma competição, mas a gente ainda não tem o Bradesco. O Bradesco soltou agora uma nota falando que vai criar um segmento alta renda. Por exemplo, a aquisição da seguradora, da empresa de crédito consignado lá atrás, para quem acompanhou. Então, sim, tem uma diferença de cultura mesmo, de tentar entender. Por exemplo, o Bradesco tinha uma contratação que só era até 27 anos. Há 5 anos atrás, o Bradesco só contratava pessoas que tinham até 27 anos. Só depois que ela veio mudar um pouco isso com a aquisição da HSBC. Então, acho que tem uma mudança de cultura, mas tem que lembrar uma coisa que poucas pessoas sabem, essa cultura de ter... olha que coisa interessante, Saravalli. Essa cultura do gerente da conta estar na frente do banco nasceu por causa do fundador do Bradesco, o seu Sérgio Amador. No passado, os bancários ficavam atrás da agência. Então, ele que foi o cara pioneiro de levar os gerentes para frente da agência. Mas eu concordo que você ainda tem uma diferença. E acho que no final dessa história, para olhar número, qual é o ROA das duas instituições? A Bradesco continua tendo um ROA muito positivo, enquanto o Bradesco tem um ROA um pouco diferente. E a lucratividade do Itaú, curiosamente, foi infinitamente superior ao Bradesco agora por causa desse PDD de Americanas. Então, acho que é uma empresa que ainda tem que se provar e olhar os modelos. E para finalizar, na área de seguros, que foi o grande lucro do Bradesco nos últimos anos, ele fez uma mudança dentro da instituição, que essa lucratividade na parte de seguros reduziu um pouco, mas ainda continua sendo um carro-chefe com o Bradesco Seguros. Só um dado curioso, quando eu trabalhava com corretagem, isso tem uns 20 anos, produto exótico ligava para o Itaú que você tinha preço. Estou falando há 20 anos atrás. Você via uma vez eu recebi um swap que o cara queria fazer a moeda de Taiwan contra euro. Taiwan? Taiwan. Há Eu nem 20 anos, sabia, hein? Fui ver que é isso. Ah, não, que eu tô achando que Taiwan vai se destacar, porque a China tá ficando grande. Isso há 20 anos atrás, né? A China vai investir pesado em Taiwan por estratégia, não sei o quê. E isso eu não quero fazer contra dólar, porque dólar ainda é moeda mundial. Eu acho que a Europa vai ficar meio perdida. Muita coisa que a China compra da Europa vai focar em Taiwan. Então eu acho que a moeda vai valorizar de um lado e desvalorizar do outro. Eu falei, cara, onde eu vejo isso, mano? Primeiro, eu tenho que ir no Google para descobrir qual é a moeda de Taiwan. Porque eu não sei. Cotei mercado e Itaú falou que conversava. Não vou detalhar depois disso. Mas teve banco que falou que nem olhou. E fora o seguinte, Saravalli enxerga isso melhor do que eu. Há 15 anos atrás, o Bradesco, a mesa de ações dele era 2 pessoas da tesouraria. É só para fazer muito básico. O Bradesco tem uma história de juros e dólar maior do que o Itaú na mesa de operação. A mesa de trade, operar para o caixa do Bradesco, operar para o caixa do Itaú. A mesa de juros e dólar do Bradesco fez história. Veio do BCN, liderada pelo Alfredo, fez uma mega história no Bradesco, do Itaú menor. Mas a parte de ações e derivativos, o Itaú era muito maior. Então muita coisa do Itaú foi se adaptando a novas coisas do mercado que o Bradesco não foi. Isso vale para a agência até a tesouraria. Então muita coisa assim, o Bradesco é eficiente, mas eu acho que falta para ele assim um empurrãozinho pro novo, entendeu?
Que aí é decisão interna de estratégia da empresa. Não critico assim. Critico pelo fato deles estar podendo perder a oportunidade. Mas está rodando, segue a vida. Muito bom. Eu tinha uma última cereja de bolo, mas aí vamos falar que eu estou falando muito mal do Bradesco aqui, e sempre a gente arruma umas inimizades, ô Felipe. Mas a última informação, acho que até o pessoal do Com Dinheiro tinha essa informação, a gente pode trazer para vocês, mas o quanto que o Bradesco gasta, por exemplo, com a sua diretoria e conselho todo ano, essa informação é pública, tem lá no Com Dinheiro, tem outras plataformas, mas chega a ser quase o dobro do gasto do Itaú. Não é possível, né? E aí dizem que o racional é porque o Bradesco tem uma estrutura de diretoria muito maior, mas não faz sentido, são bancos relativamente parecidos, lógico que tem suas diferenças, mas você gastar com a diretoria quase o dobro, e não estou falando de 5 milhões, estou falando de 800 milhões para cerca de 460 do Itaú, mais ou menos essa ordem de grandeza. É muita coisa, muito gasto. Isso vai se tornando diferença de rentabilidade para acionista nosso, pessoa física, né? Enfim, acho que Sara, minhas críticas aqui já... Por hoje cessaram, Felipe. Por hoje senão... tem um índice muito legal que quando eu estava no Itaú eu presenciei, que chama índice de eficiência. Perfeito. Que é uma perseguição da instituição há bastante tempo, né? Reduzir o seu índice de eficiência, ou seja, ficar mais eficiente. Então acho que é um ponto interessante de olhar como se trabalha com isso. Maravilha. Ô Gilvan, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente, pedir para você deixar suas considerações finais para essa quarta, quase sexta, Gilvan. Fala para a gente aí, por gentileza. Não, queria agradecer imensamente aqui, estar falando com todos e parabenizar a BMC pela sua estreia na TV fechada, os números muito representativos e um pouco do empreendedorismo que vocês estão realizando. Então, fico muito feliz de participar, de estar aqui, porque vocês começaram com um projeto que foi crescendo e hoje é um dos principais canais de notícias do mercado financeiro. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Gilvan. Obrigado para você, sempre muito solícito. Você, claro, todo o time da Orama, sempre muito solícito aqui com a gente. Abraço, meu caro. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Isso aí, Gilvan Bueno, sócio gerente educacional da Orama, aqui conosco para trazer sua visão sobre o mercado financeiro e, claro, a importância do estudo. Gilvan, que agora analista CNPI. Marcos Aravalho e Alexandre Cabral, quero falar um pouquinho com vocês a respeito de resgatar também um pouquinho a respeito do que a gente estava falando, porque o Cabral me deixou uma dúvida aqui. O Cabral, a gente estava falando da XP e você abriu a carteira, não pagou o almoço, mas abriu a carteira e falou que você tem BTG. Nessa sua visão, mais olhando para a BTG, você faz uma visão assim, olhando no concorrente, obviamente que seria a XP, tem muita diferença? Não, tem muita. A BTG, ela tem uma parte, o BTG, né, ele tem uma parte corporate gigante. Ele tem uma parte de estruturação de IPO, de M&A, de follow-on, de estruturar a emissão de CRI, CRA, debenture, que é comparável ao Itaú BBA, é pau a pau com o Itaú BBA e não com o XP. Então eu não olho para o BTG olhando para eu, Cabral, investindo. Eu olho para o BTG, para a BMC lá dentro, para o CNPJ BMC estruturando uma emissão de debenture. O Saravalha Asset consultoria estruturando um CRI. Eu não estou olhando para nós e corretagem. Corretagem, que quando você pega na parte de BTG é pequena, a parte de pessoa física dá dinheiro? Dá. Porque tem muita indústria de fundo e etc, mas é pequeno. Eu olho para o Pactual pela eficiência que ele tem na área corporate. A área corporate dele é eficiente, foi ali que foi a grande pancada fora da tesouraria, né? Desde a era Luiz César lá atrás, sempre foi a cabeça deles em pensar em corporação. Então eu olho para o BTG não com o objetivo de olhar para a XP. Se eu tivesse que olhar para o BTG com concorrente, eu não conseguiria pegar fácil, que seria o Itaú BBA. Mas o Itaú BBA está dentro do grupo Itaú, né? Aí não tem... Não tem como ver balanço muito apartado para poder comparar. Não tem par na bolsa. Ele tem um pouco de longe, mas tudo muito pequenininho. Como par diretamente na bolsa pesada, assim, que nem Itaú e Bradesco, não tem. Tem umas operações do Itaú, do BBA, que essa parte de estruturação de IB, que a gente chama, né, de banco de investimentos, se o BBA resolve jogar e acelerar, ele domina o mercado. Então, até esse ano 2022 principalmente, o Itaú voltou muito forte, muito competitivo.
Então ele acaba empurrando os outros players para fora. Então ele deixou, né, uma XP, um BTG pegar um espaço, mas quando ele quer jogar nesse jogo... Mas BTG nessa partida é muito grande, mano. Muito, muito, muito. Você vê qualquer emissão de debênture, o BTG está em algum lugar e tá o BBA está em algum lugar. Ou coordenador líder, ou coordenador auxiliar, ou custódio. Os dois em algum lugar tá. E é muito comum, o emissor que for esperto, ele chama os dois pro jogo. Ele chama os dois pro campo. Por quê? Porque é muito mais fácil ter os dois a favor do que os dois representando o cliente. Quando os dois estão representando o cliente, ele já sabe toda a manha de analisar uma debênture. Ele vai com o pé no peito. Então é muito mais fácil aquele papo. Eu prefiro ter eles do meu lado do que ter eles na outra ponta. Então eu acho que BTG incomoda pra caramba então o BBA. Ele pode entrar pesado, mas a experiência passada do BTG na área corporate é muito tempo fazendo isso. É claro que Itaú teria mais dinheiro para bancar algumas estratégias, né? Até que o lucro do Itaú no trimestre deve ser do Pactual o ano inteiro, provavelmente. Pactual teve 2, ele teve 7. Então a Pactual em 9 meses deve ser que o grupo Itaú ganha num trimestre. É claro que ele consegue dentro da hold pegar pesado no Itaú BBA. Mas eu acho que o BTG tem uma área bem forte de corporate que está muito ligada a humanos, né? Aí o BBA teria que pegar uma grana pesada para tirar o povo de lá. Acho que a grande diferença da XP para o BTG é isso. O BTG sempre foi banco, né? Sempre foi banco. XP nunca foi banco, né? A XP está sendo banco a partir de agora, desse momento. Ela sempre atravessou, ela nunca decidiu. Sempre distribuiu, né? Ela sempre distribuiu produtos. Agora ela está querendo estruturar. Pegou, me corrige o nome à vontade, acho que é Berenguer, que era do JP, não era? Para comandar o banco de investimento deles. Sim. Então, pegou um cara de experiência, mas é diferente você pegar um cara de experiência com alguém que já faz isso há 30 anos. Então o BTG muda nome, se aposenta, muda chefia, muda diretoria, muda nome, muda chefia, mas o trem já está andando. O trem já está andando a 300 por hora. Você só vai treinando o estagiário a botar carvão. Não, agora é trem bala, mas o trem já estava lá. O BTG estava com um trem que não tinha nem porta, o XP. Aí teve que trouxe o melhor maquinista. Mas e o trem? E o trilho? Como é que funciona, entendeu? É isso, ficou muito claro o racional, viu, Alexandre? A gente se empolga aqui. Obrigado por trazer. Não, eu só dei uma... Até, desculpa cortar, mas é que eu quero entrar no assunto da China para a gente não deixar de falar, porque é um assunto bastante importante. Esse resultado abaixo do esperado da balança comercial da China, principalmente nas exportações, né, no entorno e exportações Europa também, isso acabou mostrando, ou pelo menos sinalizando, algum tipo de desaceleração da economia chinesa. Mais um, né, dado que demonstra desaceleração da economia chinesa. E o Cabral tinha falado aí mais cedo que gostaria de voltar nesse assunto. Vamos lá, Cabral? Agora eu estou procurando a tabela. Fala você primeiro, só para achar a tabela. Vamos lá, Saravalli, conta aí. Achar a tabela. Desaceleração da economia chinesa, será que... Antes, eu acho que mais do que é importante comentar a informação em si, já o Cabral vai trazer os números, mas como que a gente tem visto o mercado, sobretudo de commodities e sobretudo o minério de ferro, nesses últimos 3, 4 dias. Mesmo com dados muito ruins da balança comercial, como o minério de ferro parece que ele chegou no low e o mercado está esperando alguma sinalização de estímulo, que seja política monetária, algum estímulo, porque com esses dados era para a gente acordar hoje com o minério de ferro muito ruim, horroroso. E a gente não tem visto nesses últimos 3, 4 dias, ao longo dessa semana. Então, de novo, talvez essa leitura, olhando para as commodities, sobretudo para o minério, na minha opinião, já está no preço. E a gente tem sinais, talvez, estarmos chegando perto de um low, e daqui para frente a gente vão aparecer alguns estímulos, e é isso que o mercado vem comprando. Então, essa briga no curto prazo. Só ver a cotação da Vale aí, também a gente pode ver depois no closing aqui daqui a pouquinho, mas como a Vale chegou ali no low e está querendo engatar novas altas, até acompanhando o preço do minério de ferro. Mas não tem coincidido, pelo contrário, tem andado até na contramão o preço do minério de ferro com esses dados fracos da China. Deveria estar acompanhando junto, mas para mim já se antecipou toda essa queda aí do minério de ferro. Né? Então, estímulos virão e é isso que a gente está vendo no preço do minério nesse curto prazo. No fim das contas, pode sobrar alguma coisa para o Brasil aí e surfar um boom das commodities novamente. Então,
ajudando, né? Ajudando mais um ponto que pode ajudar o governo atual. Esperamos. E aí você vê o acionista de Vale já começando a construir esse cenário de 3, 4 meses para frente. Você consegue ver também com opções mostrando que vamos esperar novos estímulos daqui para frente. Então essa é a leitura. Porque foi justamente isso. Eu acordei de manhã e falei, a balança comercial foi horrorosa, a gente vai ver derretendo esse minério de ferro. Não foi o que aconteceu. Então essa é a expectativa Subiu do mercado. mais de 2%, né? Na contramão da balança. Aí já viu. Cabral. Eu não achei a tabela aqui, mas vamos conversar. O que acontece? É uma reportagem da Bloomberg que tinha algumas tabelas. Uma você até utilizou hoje de dia, que foi, eu acho que os carros continuam vendendo. Eu não lembro qual delas você utilizou. Exportações. Das exportações. O que acontece? A reportagem da Bloomberg, com esse gráfico, estava dizendo que a exportação diminuiu para os principais parceiros. Sim. Então significa que a Europa comprou menos, Sudeste Asiático comprou menos, Estados Unidos comprou menos. Se eles estão comprando menos, vira um efeito cascata. Porque a China hoje virou meio assim um dos principais órgãos do mundo para você entender o mundo. Porque de algum modo a China compra de submundo, de subdesenvolvido, para vender para subdesenvolvido e para desenvolvido. Então significa que se a China está parando, está diminuindo a exportação, é porque desenvolvido está comprando menos. Então, Europa, Estados Unidos, Sudeste Asiático está comprando menos, e eles comprando menos afeta a China. Afetando a China pode afetar o Brasil. Por isso essa história do Salavari, poderia cair o minério, mas incentivos voltarão a ajudar. Então, esse problema da China hoje, fazendo uma analogia até meio complicada. Teve uma tia da minha esposa que ela estava bem ruim no hospital. E o médico falou, o rins parou. Aí o irmão dela, que também era médico, falou, o coração está indo embora. Porque geralmente é uma das primeiras coisas que quando o coração fica fraco é o rins. Então o rins indo embora, o coração dela está perdendo força. Por que eu estou querendo dizer isso? Se você vê exportação indo mal, é porque a China, a China seria o coração. E o rins, que seria os Estados Unidos, seria Europa, Sudeste Asiático, está comprando menos. Está comprando menos, ela está vendendo menos. Então o problema da China não é só local. O problema da China é que o mundo não está ajudando. A única dúvida é, a China crescer esse ano? É provável. A discussão é se ela vai crescer 5%. Se ela não vai crescer 2%, 3%, 4%. Então nós temos países, teoricamente, nessa notícia de hoje, periféricos com problema. Jamais vou chamar Estados Unidos e Europa de periférico. Mas só para entender o racional. Países periféricos com problema que está ferrando na exportação chinesa. E a China importou pra caramba. Mas o que ela importou? Commodities. Ela provavelmente está pegando essa bacia das almas que está o setor de commodities, está fazendo estoque. Como ela fez em petróleo em 2020, que ela comprou petróleo negativo lá naquele vencimento de abril. Dado dia 20 de abril, que eu lembro que 21 de abril foi feriado. Ela comprou petróleo, ela deixava navio parado no porto, lotado de petróleo, porque ela não tinha onde colocar. Mas ela preferia fazer isso, porque ela comprou petróleo de graça. Então ela está importando na bacia das almas da commodity e não está jogando para o mundo. Então tem que ter incentivo local e torcer para o mundo voltar, né? Esse então vai dar babado esse Max de hoje, hein? Cabral chamando China de coração. E Estados Unidos e Europa de periférico. Estados Unidos é um periférico. Mas ele acaba sendo, porque se você vê ali, coração no sentido de ser o principal, mas tudo passa por ele. Muita coisa passa por ele, na entrada e na saída. Então, se ele não está vendendo para o mundo, é que daqui a pouco ele não vai comprar do mundo. Porque o que ele faz? Ele pega, uma pasta e vende esse caderno para você. Ele pega um negócio da Vale e transforma nisso aqui e te vende o caderno. Então, se ele não está vendendo esse caderno, por que ele vai comprar a celulose e por que ele vai comprar o ferro? Então, a dúvida é, só incentivo interno segura? Não estou dizendo que a China vai decair, mas eu não sei até quanto ela sobe esses 5%, não. Claro que junho já tem meio ano passado também, né? Ia falar até o final do ano não tem muito tempo, não. Já passou meio ano já. Quase meio ano. Ô Cabral, e aí tem alguns questionamentos, né? E Saravari também, a respeito de um cenário não só de China, mas também a gente viu dados de Europa, principalmente Alemanha
um pouquinho piores ali. E tem questionamentos assim, se a Alemanha bastante acelerada em recessão, se a China de repente puser estímulo, pegar pressão, Banco Central Europeu vai ter que fazer o quê? Continuar subindo o juro ou não? E aí o que acontece com os países que não são tão pujantes assim quanto a Alemanha, né? O que pode acontecer? Pega uma Itália, uma Grécia, vai dar ruim para eles, né? O Banco Central Europeu tem que equilibrar esses pratos aí, é aquilo que a gente sempre fala, né? Se tá ruim para a Alemanha, imagina pro resto. É o pior problema do mundo, mano. Eu não queria ser Lagarde, eu não sei se é pior, se é Lagarde ou técnico do Vasco. Eu não sei o que é pior. Porque a Lagarde tem uma Itália... Pô, minha esposa falou que tava bombando o turismo na Itália esses últimos... Falou, ó, tudo quanto é lugar é fila, tá lotado de gente, tá lotado de chinês, tá lotado de tudo. Então o verão dos caras começou esse final de semana de forma meio oficial, né? Junho, esse foi o primeiro final de semana de verão, de férias, vai. Primeiro de... Falou, tá tudo muito cheio, lotado. Então a esperança é que o turismo ajude a segurar um pouco essa história. Não, a situação da Lagarde é muito complicada. Essa mulher dorme todo dia à base de calmante, eu tenho certeza. Floral, alguma coisa, mano. E eu acho que até em termos de alocação, Felipe, a gente pode ver talvez mais um influxo para o Brasil, porque a gente teve uma entrada de começo de ano de 23 mais otimista para algumas regiões, né? Estados Unidos, como vocês falaram, China, Europa, talvez revisando, não tenhamos um cenário tão ruim assim, mas podemos ter revisões negativas e, pelo contrário, Brasil, não a América Latina como um todo, mas principalmente Brasil, revisões para cima. Então, quando tem essas revisões, até vou ver se eu preparo alguns gráficos para sexta-feira, para quem estiver aqui na sexta-feira no marketing. Eu tô achando você meio abatido. A cor amarela? Você não tá meio abatido, você não tá ficando doente. Você não falou que queria emendar? Você não tá meio abatido. Então. Você é meio branco, mano. Eu acho que é a cor amarela. Isso aí não cola, não. Isso aí não cola, Cabral. Não cola. Sexta-feira todos estaremos Sexta-feira, programa gravado. Quem não tiver vai conversar com a Nicole. Com a Nicole, a chefe da RH. Mas só para terminar, Felipe, eu acho que esse movimento até relativo pode trazer um influxo para o Brasil. Porque o Brasil talvez seja, nesse momento, um dos poucos lugares que estejamos ocorrendo revisões para cima, né, de atividade econômica. Como a gente está vendo, o balanço comercial da China, se eu fosse revisar tudo mais constante com esse dado, vou revisar para baixo a China, né? Revisar para baixo os Estados Unidos. O Brasil é um dos poucos lugares que a gente está revisando para cima. Então, o investidor de curto prazo adora olhar essas revisões, né, momentâneas de curto prazo. E para a Bolsa tivemos 3 gringos, né? Bofa, JP e o Santander nesses últimos 2 dias, ontem e anteontem. Falando que é a bola da vez. É a bola da vez na Bolsa, né? Só não li o artigo como todo. A gente pode até marcar para sexta-feira uma discussão interessante se Brasil está na bola da vez ou se ele está surfando uma onda também de mercados emergentes que eu percebi que está fazendo um movimento semelhante aqui no Brasil. Só um dado curioso, está saindo dinheiro de bolsa de gringo. Quem está batendo no peito é institucional, é fundo que está segurando a bolsa atualmente. Multimercado contando o pezinho. E ações também, fundo de ações voltando a botar o pé. A captar um pouquinho. Voltando, quem sabe, a botar o pezinho novamente na bolsa brasileira. É botar o pé, não é meter o pé, porque meter o pé já meteram faz um tempo. Que é feriado. Valeu, começou. Saravali, valeu, Cabral. Sexta-feira a gente tá junto depois da vitória do Mengão. Tá certo, então, tá certo. E tem Coringão também hoje. É isso. Valeu, Saravali, valeu, Cabral. Obrigado você também que esteve aqui com a gente no nosso BMC Market. A gente volta na sexta-feira com o mercado aberto, repercutindo os principais destaques da Bolsa, do mercado financeiro e tudo que acaba impactando na economia e na política, a gente fala aqui no BMC Market. Um forte abraço para vocês, bom feriado, hein? Tchau, tchau.